As estratégias de lance do Facebook Ads são parte fundamental tanto da tua otimização, sua performance de resultados da tua veiculação, assim como parte fundamental do teu planejamento, da tua definição estratégica a partir dos seus objetivos e KPIs que você está buscando através dessa campanha, certo? Em 2020 a gente contava com 4 opções de estratégia de lance, porém em 2021 a gente já começa com 3 opções. O Facebook deu uma enxugada para a gente ter 3 opções de estratégia de lance agora para poder optar e otimizar nossas campanhas. Se você ainda não entende ou quer entender melhor o que são essas 3 estratégias de lance e como elas podem funcionar, continua aqui comigo que eu vou explicar as 3 para você. Primeiramente, é fundamental a gente entender o que são as estratégias de lance. Basicamente, o Facebook, toda vez que alguém dá um scroll no seu feed, seja do Facebook ou seja do Instagram, e vai consumir conteúdos, vai consumir anúncios, enfim, acontece um leilão. Então, todo scroll, quando ele faz esse carregamento de feed, acontece um leilão. Esse leilão vai selecionar quais anúncios e quais publicações no feed da pessoa, seja no Facebook ou no Instagram, vão aparecer. E quando acontece esse leilão, algum anunciante ganha aquele espaço através de um lance e de outras métricas envolvidas e o Facebook opta por apresentar ele. Dentre essas outras métricas envolvidas estão o histórico de anunciante, a qualidade do criativo, a qualidade da URL destino, o comportamento do usuário, se ele consome aquele tipo de conteúdo, o formato do criativo que você subiu, se é um vídeo, se é um carrossel, se é uma imagem estática, por aí vai. E dentro de todas essas métricas, a gente tem a estratégia de lance, né? Qual que é o lance que os anunciantes que estão concorrendo para aquele espaço efetuaram. Isso vai ter um peso dentro dessa conta. Então é quanto você está disposto a pagar, unindo com todas essas métricas, com seus diferentes pesos, e o Facebook vai conseguir selecionar quem vai aparecer ali, quem é mais relevante ao público. O Facebook sempre está pensando no usuário, para o usuário ter uma experiência agradável, continuar na rede, para que a gente continue anunciando. Então, ele vai pensar o que é relevante dentro de todas essas métricas, e um dos pesos é a tua estratégia de lances, para que ele faça com que isso apareça. E aí, como funciona, Rodrigo? Leilão, lance, e aí, qual que é o envolvimento disso, né? Basicamente, como qualquer programa de leilão de joia, leilão do boi, qualquer leilão, né? Fala um pouco sobre esse esforço, né, não só dos criativos e das outras métricas, mas também de quanto você está dando de lance, quanto você está disposto a pagar. Dentro disso, a gente possui as 3 estratégias de lance que vão demonstrar para o Facebook o que você espera dele como resultado, como teu objetivo, até onde você quer chegar, qual é o teu nível de agressividade para aparecer mais ou o nível de economia que você quer para ter mais resultado. Então essas 3 estratégias dizem muito sobre o que você espera e como o Facebook vai entregar a tua campanha para te trazer resultados dentro do esperado, com todo o apoio, né, de machine learning e do algoritmo da plataforma. Fechou? Então vamos ao primeiro. A primeira estratégia de lance é a estratégia de menor custo. A estratégia de menor custo normalmente é a mais utilizada, inclusive a mais recomendada. Mas por quê, Rodrigo? Basicamente porque quando você opta por menor custo, como já diz o nome, você está falando para o Facebook que você quer o maior volume de resultados possíveis dentro do teu orçamento. Então você vai colocar R$100, R$1.000, R$10.000 nessa campanha. Você está dizendo, Facebook, toda essa grana aqui, seja pouca ou seja muita, eu quero o maior número de resultados possíveis dentro disso, volume de resultados com menor custo. Quanto menos custo eu tiver para cada resultado, mais volume eu tenho. E aí que o Facebook vai entrar no machine learning, na distribuição da sua campanha. Ou seja, o que é o menor custo? O que é o resultado? Basicamente, o que vai mandar na estratégia de lance é o objetivo de campanha que você selecionou. Então, se você selecionou uma campanha de envolvimento com a publicação, o menor custo por envolvimento com a publicação. Ele vai te trazer o maior volume de envolvimentos com essa publicação com o menor custo por envolvimento. Então, ele sempre vai tentar participar de leilões mais baratos. Então, quando o leilão estiver caro, ele evita, porque ele quer conseguir um leilão menor, para ter um custo menor e para te trazer mais resultados. Então, basicamente, ele vai focar em te trazer volume com menor custo. Porém, essa estratégia pode não funcionar de acordo com alguns objetivos que você possa ter ou de acordo com alguns momentos também. Por exemplo, quando a gente tem muita concorrência. Se o leilão está custando muito caro num dia específico, vamos supor a Black Friday, sai gente da caverna para vender churros a 50 centavos. Então, quando a gente tem muita oferta,
muita demanda de anúncio, né, de ofertas, e muito anunciante agressivamente ali concorrendo, naturalmente o teu leilão sempre vai estar lá em cima. Se você opta pela estratégia de menor custo, o Machine Learning pode não conseguir te fazer essa entrega. Então existem momentos que você precisa se adaptar também, assim como caso seja sua definição estratégica, né? E aí, quais são os outros dois modelos de estratégia de lance, além da de menor custo, onde ele vai buscar mais volume de conversões com menor custo por resultado? As outras duas estratégias, elas vão te trazer mais controle, né, da performance, da entrega, da distribuição dessa campanha, e ao mesmo tempo, às vezes uma agressividade que você precisa ter para entregar mais também. Então as outras duas são o limite de custo e o limite de lance. Mas antes de explicar essas duas estratégias de limite de custo e de limite de lance, você precisa entender essas duas variáveis, que é o custo e o lance. Qual a diferença entre custo e lance? Começando pelo lance, basicamente um leilão, o lance é o básico, né? Quanto você está disposto a pagar. Quanto você está disposto a pagar na língua do Facebook, assim até como na do Google Ads, não quer dizer o quanto efetivamente você vai pagar. O lance é a tua disponibilidade, então você vai entender a tua elasticidade de gasto para aquele resultado. Quanto o Facebook pode entregar em orçamento até que ele consiga converter e que não fique caro esse resultado para você. Então é muito mais fácil explicar isso quando a gente está falando de conversão, por exemplo. Quando você está falando de uma conversão de compra, um valor de um produto no e-commerce, você precisa ter na tua conta, no teu planejamento, o ROAS e o ROI, o retorno que você vai ter em cima de todo o custo dessa operação, desse produto, enfim, para que você tenha uma margem de lucro. Quando você entende isso, você sabe quanto você pode colocar para o Facebook pagar, né? Fala, até esse leilão aqui, esse lance, eu participo. Se o leilão tiver mais caro do que esse lance aqui, me deixa fora. Então, não precisa ser o menor custo, que era a primeira estratégia de lance que eu comentei. Mas eu posso pagar um pouco mais no lance, mas eu também não posso passar disso. Então, quando você coloca esse teto, o Facebook vai participar de mais leilões, porque ele entende a tua limitação e até onde você pode ser mais agressivo. Então, o lance é a tua disponibilidade a pagar, mas não é realmente o teu custo efetivo. Por quê? Porque se eu coloco que eu posso ter um lance de até R$6 para cada compra, vamos supor, mas o Facebook num leilão consegue R$3,50 a compra, R$3,50 foi meu custo efetivo, mesmo que a minha possibilidade de lance fosse maior. O Facebook conseguiu mais barato, ele vai te ajudar de qualquer forma, ele só entende que se for R$6, ele também vai estar dentro. Se for R$2, R$3,50, ele também estará dentro. Então, não é o teu custo final. E daí vem a palavra custo, que é diferente do lance. Custo é exatamente o teu custo efetivo. O teu lance pode ser um pouco maior, mas custo é o que você pode pagar por resultado. Então, quando você fala de limite de custo, né, a gente vem para essa estratégia de lance agora, a gente vai falar sobre o quanto pode custar efetivamente o meu resultado, e não o lance que eu estaria disposto a dar. Ou seja, eu não posso ter por veiculação um custo a cada compra via Facebook Ads acima de R$6. Porque se eu tiver um custo de R$7, R$8, eu começo a ficar com um ROI negativo, um ROAS negativo, e começa a me dar, eu começo a ficar no 0 a 0, me dá prejuízo nessa campanha, então eu não posso passar desse teto de custo. Então o Facebook interpreta ou o limite de lance ou o limite de custo. Então a gente tem essas duas estratégias. No limite de lance, você vai ter mais agressividade, no limite de custo você vai ter controle sobre a sua conta, sua previsibilidade de quanto você pode gastar, investir para cada uma dessas conversões de resultado. Ficou claro? Então temos as três. Menor custo, limite de lance, limite de custo. Essas são as três estratégias de lance. Mas Rodrigo, quando você recomenda cada uma dessas? Então, basicamente resumindo a recomendação dessas três estratégias de lance e quando utilizá-las, se você está começando a anunciar, entrando nesse universo de Facebook, Instagram Ads, e precisa entender o teu ROI, o teu ROAS, quanto custa para anunciar, a tua segmentação exata, né? Quanto custa uma conversão para cada tipo de segmentação que você vai testar, você entender a elasticidade dos seus resultados, do seu custo por conversão, eu aconselho que você entre sempre pelo menor custo. Isso vai te possibilitar fazer mais testes, entender a ferramenta, entender os custos dela e começar a gerar uma inteligência com base em dados e números, e não muito no achismo. A partir disso, você começa a entender a ferramenta, juntar com seus dados de negócio, e daí a gente parte para as outras duas estratégias de lance que são um pouquinho mais avançadas. O limite de custo, ele é um pouco mais controlado por você. Então, a minha indicação aqui é quando você tem certeza do custo que você pode ter, você não pode extrapolar aquilo,
e você deixa claro o teu teto de custo para o Facebook. Então você não vai ter conversões acima de um valor que deixe sua campanha com um resultado negativo. Você tem esse controle total, você não vai participar de leilões que entreguem um custo acima disso para você, e daí você consegue manter esse teto saudável, né? E consegue fazer otimizações para que isso vá reduzindo com o passar do tempo. Já o limite de lance, ele tem duas saídas que eu recomendaria para que você usasse. A primeira é, como eu falei, numa sazonalidade muito concorrida, então uma Black Friday, muito perto do Natal, uma Cyber Monday, datas que tem muito anunciante, muita concorrência, muita disputa. Naturalmente, se você deixar a sua estratégia de menor custo, às vezes você nem consegue entregar o seu orçamento completo. Então aqui eu indico que você dê o limite de lance, porque você consegue ter uma elasticidade maior, provar para o Facebook que você está disposto a aparecer e pagar um pouco mais pelo lance, não efetivamente pelo custo, como eu comentei, e você consegue ficar mais competitivo em sazonalidades competitivas desta forma. A outra dica que eu dou para usar a estratégia de limite de lance é quando você já entendeu o teu custo, então qual é o teu custo máximo que você pode ter, só que ao invés de você colocar o limite de custo e limitar e controlar muito o Facebook, porque você precisa alavancar um pouco os seus resultados, você pode fazer um movimento de testar a estratégia de limite de lance, porque você sabe que o teu lance não necessariamente é o custo que você paga. Então você pode dar uma margem um pouco acima do seu lance para conseguir o custo na base, mas aparecer mais e ter mais competitividade dentro dos leilões. Então você pode fazer esse teste às vezes para escalar um pouco os seus resultados quando você está trabalhando com limite de custos, e pode funcionar como uma otimização interessante também para você testar. Fechou? Espero que você tenha curtido. Se tiver qualquer dúvida, lembre de deixar o seu comentário aqui, trocar uma ideia comigo. Deixe seu like, siga o canal, ative as notificações, isso fortalece muito o conteúdo e a gente se vê no próximo. Valeu? Tchau, tchau!